E a cãibra significa que contrai e não relaxa. Vamos imaginar então que essa célula A, ela está em cãibra e a célula B não está em cãibra. Então, a célula A travou, mas a célula B não. E aí a célula B literalmente puxaria a célula A. Quando isso acontece, existe uma lesão. Então, a célula A se rompe. Imagina que ela rompeu aqui. Pode ser em qualquer lugar, né? A membrana plasmática, ela estoura. E aí, as coisas que estão dentro da célula vai para a corrente sanguínea. Então, moléculas que servirão agora como marcadores de lesão. Essas moléculas marcadoras de lesão deveriam, na verdade, estar dentro da célula cardíaca. Como a célula cardíaca se rompeu, graças ao infarto, esse conteúdo intracelular foi para o plasma. E a gente consegue visualizar no plasma essas moléculas. Então, se eu aumentei a quantidade dessas moléculas no plasma, significa que ela saiu de dentro da célula, significa que a célula morreu. Entendeu a ideia do marcador? Então, o marcador bioquímico não está olhando para dentro da célula de forma direta. Está olhando para dentro da célula de forma indireta. Está olhando, na verdade, para a corrente sanguínea, visualizando moléculas que não deveriam estar na corrente sanguínea, mas estão, porque a célula se rompeu e perdeu essas moléculas para o sangue. Entendeu a brincadeira? Jura? Beleza. Aqui existe um monte de problema relacionado. Quais são esses montes de problema? Bem, o primeiro problema é a concentração dessas moléculas. Tá? Significa que a técnica tem que ser bastante sensível para que consiga detectar pequenas concentrações alteradas. E nem toda técnica é tão sensível assim. Beleza? Segundo problema. Um problema de... Eu vou dizer isso de forma bastante simples. Um problema que gera dúvida. Como assim? Existem substâncias que estão dentro da célula muscular estriada esquelética que têm a mesma composição, o mesmo tamanho das moléculas que estão dentro da musculatura estriada cardíaca. São as mesmas moléculas. Então imagina, eu, Léo, minha barriguinha, estou correndo. Beleza? Cabelos aos ventos. É triste. A pessoa que corre, ela é triste. E aí, eu tive uma lesão no músculo da coxa. Aí o músculo da coxa se rompeu e liberou o marcador molecular para a corrente sanguínea. E eu também tive uma lesão no coração, que também liberou o marcador molecular para a corrente sanguínea. Aí vem a pergunta: ué, isso é do músculo cardíaco ou do quadríceps? Não tem como a gente definir de forma bastante certa, porque os marcadores são os mesmos. Entendeu a brincadeira? Outro problema é, muitas vezes a pessoa tem um infarto, e eu acho que você entendeu. Gente, todo infarto mata. Aliás, é a minoria dos infartos. Então imagine que a pessoa teve infarto agora. Eu não sei quantas horas é agora. Tá, 9h50, 9h40 da manhã. E ela teve infarto, levou lá para o médicozinho, está lá internado e meio-dia ela teve outro infarto. Beleza? Nesse primeiro infarto, algumas células morreram. No segundo infarto, outras células morreram.
E aí vamos imaginar que no outro dia, às 9 da manhã, ela teve o seu terceiro infarto. A gente chama isso de microinfarto. Pessoas idosas têm muito disso. Vários infartos pedidinhos. Tá bom? Várias partezinhas lesionadas. Aí a questão é, como é que você vai determinar quando aconteceu cada infarto? Beleza? Então, os marcadores bioquímicos te ajudam a pensar nisso. Deu certo? Entendeu a lógica de pensar? Então, o marcador bioquímico está olhando para dentro da célula de forma direta? Não. Está olhando para a corrente sanguínea. Então, as moléculas que deveriam estar dentro da célula, por algum motivo, saíram da célula. E se saiu da célula, significa que a célula morreu. Show? Tá. Olhei para isso. A gente já você já sabe que isso aqui é um supra de ST, um supradesenvelamento de ST. Se é um supra de ST, significa que teve cãibra. Se teve cãibra, a célula lesionou. Show de bola? E aí, isso que você está visualizando é uma placa de ateroma. Você consegue visualizar que na letra A, o vaso sanguíneo está bonitinho, e aqui na letra B você tem diminuição do diâmetro capilar? E aí, desse diâmetro para baixo, a gente já falou isso 200 vezes, isquemia, hipóxia, infarto. Show de bola? Supra de ST. Quais são os principais marcadores de lesão cardíaca? Tira uma foto disso pra gente. Eu vou aumentar aqui